Oi, gente! E nós estamos aqui outra vez. Eu tô aqui, Bruna Borges, com muita expectativa também a respeito de quem nós vamos entrevistar nesse episódio. Vamos dizer assim, tá? Não vamos colocar nessa situação, porque, gente, de verdade, é um motivo de muita alegria. Nós estamos aqui no nosso podcast Entre Filhas, hoje e agora, entrevistando ela, que é psicoterapeuta, palestrante, conferencista e, claro, né? Veio aqui e esteve conosco durante a Conferência Filha nos 3 dias, nos abençoando, eu diria com doces e leves tapas de amor. Pastora Alessandra Arevalo com a gente nesta noite. Muito obrigada, pastora, por isso. É um prazer ter você com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Foi um privilégio participar desse evento mais uma vez, Sim. né? Foi uma maravilha. Fui muito abençoada. Segunda edição da senhora, né? Pois é, segunda edição. Foi muito bom. Que legal. A forma como Deus nos trouxe até aqui. Né? Que legal. Sempre. Foi incrível, verdade. E a gente já vai começar com pergunta, então. Que daí Nossa. vai. Assim, perguntou, levou, respondeu, tem meu pra Deus. vocês. Ai, meu Deus. Conta um pouco pra gente como que começou, na verdade, essa carreira sua, assim, na psicologia. Ok. Bom, eu fiz uma trajetória diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? Quando Sim. você sai do ensino médio, você já vai para a faculdade. Sim. Eu fui, prestei o vestibular, passei em medicina, mas eu queria Nossa, casar e ter filhos. que diferente isso. Então, eu fui contra vamos dizer assim, ao que todo mundo queria que eu fizesse. Sim. Mas por que fiz isso? Porque eu sabia do chamado que o Senhor tinha na minha vida. E naquele momento, fazer a medicina, ela não seria, como que eu posso dizer? Diretiva. Sim. Ela seria impeditiva daquilo que ele tinha para fazer na minha vida. Sim, impeditiva. Mas Deus pode te usar lá. Pode, mas para mim não. Para mim Sim. não era isso que o Senhor falou comigo. Sim. E eu queria casar e ter filhos. Naquele momento, eu queria casar e ter filhos. Eu não queria fazer uma carreira. Sim. Então, eu falo que eu fui contra, né, o que é normal, a maioria das Geralmente seria um mulheres. padrão do pessoal. Tem um padrão, Você foi lá e... E aí, quando, então, me preparando para casar, eu casei, depois produzi meus filhos, né? E quando mudei para Americana, em Sim. São Paulo, Sim. há 17 anos que nós estamos em Americana, mas assim que mudei para Americana, morava numa cidade mais próxima de Sorocaba, Porto Feliz. E aí, quando vim para Americana, percebi que poderia realizar um sonho. E o meu sonho nunca foi medicina. O meu sonho sempre foi psicologia. Psicologia. E legal. aí, como havia ali as faculdades mais próximas, e o meu esposo sempre me apoiou. Ele queria até que eu fizesse direito, porque ele é formado em direito, advoga. Sim. Ele queria mais. Eu falei para ele: não é essa área que eu quero. Sim. E não tive a oportunidade antes de ter alguma faculdade próxima de onde morávamos para eu poder, né, estar estudando. Então eu falei: não, o tempo certo, o Senhor vai direcionar. E foi assim. Então, a minha carreira, primeiro que eu entendi que os sonhos não se abortam. Olha aí, já tem uma chave no meio da resposta. Você falou que era para falar, então vou falar. Primeiro que os sonhos não se abortam. E mesmo que um sonho, ele não conclui no tempo em que você deseja, ele vai ser realizado conforme a vontade de Deus. E é o que nós estudamos bastante essa conferência, né? Sim. Com respeito a isso. A vontade de Deus ser diretiva nas nossas vidas. Exato. Porque somos guiadas pelo Espírito Santo. Sim. Então, quando vim para Americana, surgiu essa oportunidade. Aí, no primeiro ano que mudamos, eu já fiquei empolgada, querendo estudar. Mas aí os meninos eram pequenos. O Adiel, meu filho mais novo, ele tinha 2 anos e meio. Como que eu ia fazer faculdade e deixar um de 2 anos e meio, um de 4, 3 e meio, quase 4, e o outro de 6 e meio? Então, hoje você tem 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos. Com o papai, né? Enquanto eu vou para a faculdade, porque só tinha o curso à noite quando eu cheguei aqui. Não tinha ainda o curso no período da manhã aqui na região.
Sim. E aí eu falei, como que eu vou estudar com as crianças pequenas? E o meu esposo, pastor, como ele iria levar 3 crianças pequenas para o culto? Ele iria pregar, né? Fazer todas as coisas que o pastor tem que fazer no culto com 3 crianças. Sim. Então eu vi que ainda não era o tempo. Eu fui, fiz um semestre, Sim. mas aí deixar com alguém, minha família não mora aqui, a família dele também não. Então deixar com alguém começou a ficar difícil, porque a única pessoa que eu arrumei para ficar com eles na época, que era uma menina da igreja, no meio do ano ela começou a estudar a faculdade. Ok. Então eu falei, ainda não é o tempo. E aí nessa trajetória que aconteceu, que depois de uns 8 anos, Sim. o Senhor aprove que eu fizesse a faculdade. Teve um tempo de espera, né, Ale? Espera. E nessa espera, gente, o meu ministério sempre foi aconselhamento. Quando nós casamos, o primeiro ano que nós estávamos casados, o Senhor nos chamou para o ministério pastoral. Sim. No segundo ano de casados, nós assumimos o campo missionário e começamos a pastorear. Sim, nossa, que incrível. Então, o aconselhamento sempre fez parte da minha vivência. E a psicologia, eu tinha aquele sonho para ela trazer aquilo que era da ciência, que pudesse ajudar de uma forma diferenciada também o sofrimento do ser humano. Porque eu sempre falo isso, eu sou apaixonada por ser humano. E aí a gente entra, tá vendo? Ó, relativamente àquilo que você já tá falando, Lê, vem uma segunda pergunta, assim, que é o que a gente de fato quer saber, gera curiosidade, claro. Mas muitas mulheres, vamos colocar assim, elas passam por essas situações que acabam criando os bloqueios mentais, né? E isso impede de viver, acho que, assim, a qualquer pessoa, em instantes, não só a vida plena, mas eu falo assim, aquilo que ela tem de fato, ou planejou, enfim. Então, de que forma, assim, você acha que essas pessoas podem resolver essas situações? Desse bloqueio mental, desse sofrimento junto? Porque às vezes eu acho que isso é que nos paralisa um pouco, né? Não sei. Sim. Se você, ouvindo essa minha fala, pudesse entender, ela teve um bloqueio, Sim. né? Sim. Talvez a pessoa, ela aborta aquele momento, ela suspende o sonho dela para viver alguma coisa. Sabe, nada do que nós fazemos, ele não tem um direcionamento. Nós não estamos aqui vivendo como robôs. Sim. Nós somos seres humanos. Então, essa questão de você não permitir que esse bloqueio mental tire você do seu propósito, você precisa realmente entender quem você é. E fundamento. Quem eu sou, Sim. né? Sim. Nós até conversamos numa das nossas conversas aí da conferência, nós falamos sobre isso. Sim. Quem nós somos Verdade. é quem define. E quem nós somos, quem nos diz quem somos, é o nosso Deus. Sim. Então, assim, a psicologia, ela mostra que você precisa fortalecer esse autoconhecimento. Hoje, quando atuo, eu vejo como as mulheres, muitas mulheres, mas eu também tenho muito homens, mas as mulheres especificamente, elas entendem que quando elas se conhecem, elas conseguem viver a plenitude que elas podem viver. Sim. E não só as mulheres, mas todos nós, todos os seres humanos, né? Se você se permitir se autoconhecer, você vai ver essa essência, Tudo ela começa te move. Pelo conhecimento próprio, então, né? Eu acredito que o autoconhecimento, ele traz para si conexões. Sim. Conexão consigo mesmo, conexão com quem você convive e conexão com o Pai Eterno. Nossa, a gente está constantemente aprendendo, né, Ale? Já pensa assim, que junto disso, agora levando para o lado cristão da coisa, você acha que ainda existe muitas objeções, assim, da parte dos cristãos em relação a fazer terapia? Vamos falar assim, ir ao consultório ou não? Sim. Muitas pessoas carregam estigmas, né? Ou preconceitos. Eu gosto de quebrar paradigmas, né? Sim. Então, muitas pessoas, elas falam, não, mas eu vou na psicologia por quê? Eu vou lá no psicólogo por quê? Eu não tô louca. E aqui eu tenho que falar uma coisa, antes de nós entrarmos nesse assunto, saiba vocês, rapidinho, vou contribuir rapidinho. Sim. Que a psicologia, ela foi fundada no Brasil como profissão em 1950. Antes disso, havíamos manicônios, as pessoas, né, elas tinham doenças mentais, elas tinham crises, que hoje a gente chama de crise de ansiedade. Sim. Elas eram internadas naqueles hospitais, os hospitais de loucos que chamavam.
né? Ah, tá. E quem eram os médicos? Eram os psiquiatras, e eles usavam toda a ciência da época para cuidar dessas pessoas, para trazer o bem-estar de volta para elas e reinserir novamente essas pessoas na sociedade, mas nem todas podiam fazer esse caminho. Sim. E aí as que precisavam ficar e as que de repente o adoecimento era mais dificultoso, vamos dizer assim, para a ciência da época, Sim. apareceram os psicólogos para vir auxiliar no trabalho terapêutico, fazendo oficinas, Interessante saber o processo todo. ajudando essas pessoas a se conhecer, mesmo Sim. na sua precariedade de consciência do momento. Então, coisa. elas formavam, tem algumas exposições de pinturas dessas pessoas, e eram pinturas maravilhosas, como se fossem verdadeiros pintores profissionais. Sim. Mas elas não sabiam que eram capazes. Então, os psicólogos vieram, a profissão veio para auxiliar a medicina na época no cuidado da saúde mental. Sim. Então, por isso essa pecha que todo mundo fala, não, eu vou no psicólogo, não sou louco, porque pensa que a gente só veio que cuidar na de louco. verdade precisam todos ir ao psicólogo. De louco todo mundo tem um pouco, né? Por favor, né? Às vezes a gente usa dessa frase, mas essa verdade é uma verdade, né? De Na louco, todo mundo verdade, tem um a pouco. loucura é muito também a ver com aquilo que eu não consigo entender. Sim, Muitas vezes eu não entendo, então isso se torna louco para mim. exatamente. Acho que de todas as partes ali, você tá vendo, né, gente? A realidade acontece. Então, acho que a psicologia é um estigma porque as pessoas carregam esse preconceito de que ela vai cuidar de loucos. Mas, na verdade, a psicologia é um caminho para você também se encontrar Nossa, com ela é Deus. necessária, Lê. Para Necessária. se encontrar com Deus. Eu vejo que, olha, não é que você não vai ser uma boa pessoa se você não fizer psicoterapia, mas na psicoterapia você vai conseguir entender aquilo que você não está entendendo. É aí que começa tudo, talvez, né? Isso. Pois bem, Ale, nós durante a semana deixamos no nosso Instagram da igreja algumas perguntas, né? Na verdade, uma caixinha de perguntas para as pessoas fazerem diretamente. E aí, para você, a Tainá Bueno escreve: qual o maior desafio na relação de espiritualidade e psicologia? Pergunta difícil, né? Então, mas aí eu coloco para uma psicóloga, falo, meu Deus, agora você vê o que você Não, fala. vou explicar. Bom, na verdade, hoje, a ciência ela está se aproximando da fé. Sim. E porque ela, além de comprovar o que se tem, é preciso acreditar. E acreditar é fé. Né? Não é só Verdade. provar, mas acreditar que eu estou provando algo. Sim, Então, está muito intrínseco. Para mim, eu sempre falo que ciência e fé é água e óleo. Elas se misturam? Água e óleo se misturam? Não. Porque elas têm propriedades diferentes. Mas vamos pensar, óleo pode curar? Se você passar numa ferida, um unguento, né? O óleo que eu falo, assim, unguento. Sim. Ele pode sarar a ferida? Pode. Sim. E a água também? Também. Então, o óleo e a água, eles têm fatores de cura, eles têm características que curam, características que limpam, características que hidratam, que faz reviver o que pode estar quase morrendo. Sim. Seja na desidratação, seja no ressecado. É verdade. Não é? Sim. Então, assim é a ciência e a fé. Assim eu vejo a psicologia e a espiritualidade. Nós precisamos entender que, ora, nós precisamos da ciência para entender o que está acontecendo conosco. Que lindo às vezes fica, né? Quando a gente ouve dessa forma. E, ora, nós precisamos da nossa fé para entender o que está acontecendo. Então, a espiritualidade, ela não tem como sair do sujeito. Ser eliminada do sujeito. Mesmo aquele que diz ateu, ele tem a sua espiritualidade e acreditar nisso. Boa. Não é? Boa. É o acreditar. Verdade. Para mim, a espiritualidade é acreditar. Sim. É a fé. Sim, Quando eu certeza. acredito, é fé. Olha, Lê. Acho que respondi, né? Não, e que contribuição, né, gente? Ela falou que, eu vou contribuir. Que contribuição. Olha, Yasmin Belisário pergunta pra você: como lidar com ansiedade sobre as ocasiões que ainda nem aconteceram? Pois é. Gente, a ansiedade é isso. Ansiedade é uma emoção que provoca em mim uma sensação de previsão constante do futuro.
Exato. Então, lidar com a ansiedade é eu entender que eu só posso viver esse momento. Só o agora. Sim. Então, como lidar com a ansiedade? Primeiro, entender que eu preciso ter planos, eu preciso ter metas, né? Para eu poder Isso. saber para onde que eu tô indo. Sim. Eu preciso disso. Mas eu não posso viver o hoje com isso. Porque ele não chegou ainda. Então, como lidar com a ansiedade? Viva o agora. Você fez seu checklist. Ah, essa semana eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí você tá vivendo hoje. Você vai pagar o boleto hoje? Você tem o dinheiro para pagar ele hoje? É verdade. Não. Gente, Então, por que você vai se preocupar com ele hoje? Você antecipações, já não né? deixou ele para terça-feira? Então, terça-feira de manhã, você tem que resolver esse problema. Exatamente. Agora, se você não tem dinheiro, então você precisa fazer o planejamento para ter o dinheiro na segunda. Exato. Mas ou hoje, ou amanhã. Sim. Né? Gente, incrivelmente, assim, a gente vê que realmente a antecipação das coisas nos deixa totalmente ansiosos. E a o gente duro- tem sede de resolver logo, né? E o duro que a ansiedade, ela é sintomática. Ela traz sintomas pra gente. Sim. Então, você começa a ficar ansioso, você acorda no meio da noite pensando, nossa, tem que pagar o boleto terça-feira. É assim mesmo. Aí você fala, mas o que Meu tem Deus. a ver esse boleto agora? Eu tava dormindo. Acordei com o cachorro Meu latindo Deus, e pensei é assim. no boleto. Então, quando você tiver reações assim, que elas são sintomáticas, elas são sintomas, Sim. você precisa se acalmar. O que fazer para se acalmar, Lê? Agora a pergunta da Bruna Borges. Essa é minha. Que, né? Vai que cola. Já ajudando a outra que perguntou também como lidar. Bom, primeira coisa, gente, fazer essa consciência de que eu estou vivendo agora. Eu preciso viver esse agora, ok? Para eu não ficar só planejando, só fazendo o que não estou fazendo ainda. Sim. Primeiro. Então, eu preciso ter consciência que eu estou vivendo agora e que agora eu não consigo resolver isso. Primeiro é cognitivo. Pensar sobre isso de maneira racional. Sim. Segunda coisa, acalmar-se, respirando, fazendo circular o ar sobre o seu organismo. Eu aqui já fazendo exercício, gente. eu Automaticamente, já você viu? Já, oxigenando o Você viu, cérebro, né? Automaticamente já o meu peito encheu de ar, desceu. Por quê? Porque quando você oxigena melhor o seu organismo, Sim. os vasos sanguíneos, eles são melhores, a condução do oxigênio sobre todo o seu corpo, especificamente sobre o seu cérebro. Sim. Então, acalme-se primeiro, respira. Respira e fala, peraí, o que está acontecendo agora? Agora, eu acabei de acordar com o cachorro latindo, eu não vou pagar o boleto. Então, eu vou fechar meus olhos e vou pensar, imaginar que eu estou numa praia ou Ai, que no delícia. campo. Aí eu vou imaginar um sonho gostoso, sabe? Cria imagens assim, bem relaxantes e tenta se poder- acalmar, né? Ótimo. Esse é o acalmar-se, é uma técnica que eu acabei de passar para vocês. Por favor, olha. Então, Acalme-se. aprendemos qualquer coisa aí você assiste mais uma vez o episódio, escreve para poder. Ale, gostaria muito que você deixasse para nós uma mensagem para quem está assistindo esse episódio agora, onde quer que esteja essa pessoa, aquilo que vem mesmo de dentro do seu coração para essa pessoa que eu tenho certeza que da mesma forma que a gente foi edificada aqui com tanta coisa que aconteceu, você vê, através da psicoterapeuta, a Alessandra, a gente também é edificada, assim, dessa forma. Bom, eu quero então agradecer a todos vocês. E eu sei que nada do que acontece na nossa vida não tem um propósito, um direcionamento. Então eu quero convidar você a entender que basta cada dia ser um mal. Então, qual é o meu mal hoje? Hoje é uma depressão? Vá buscar seu tratamento. O Senhor também deixou a medicina, o Senhor também deixou a ciência para nos abençoar. Vai buscar o seu tratamento. Se você tem tido pânico, crises, aí você fala assim, nossa, mas eu vou tomar remédio. É um tratamento, você não vai tomar remédio para o resto da vida. Então, muitas vezes você precisa de tratamento. Às vezes a gente faz tratamento de diabetes, faz tratamento de colesterol. Por que eu não posso também tratar as minhas doenças relacionadas à saúde mental? Então eu digo para vocês, busquem orientação, faça aconselhamento com pastora, ou converse com uma pessoa que é de Deus na sua vida e peça para ela orientações, oração, mas também entenda que nós somos seres humanos.
E cada um tem um jeito de sofrer. E uma coisa que eu digo é, você tem seu jeitinho de sofrer. E Deus não rejeita isso. Ele não fica bravo com você porque você está em sofrimento. Ele quer que você entenda que ele quer cuidar de você. E talvez seja pela medicina, talvez seja pela psicologia, ou talvez seja por uma oração. Mas e você? Quer ser cuidado por ele? Eu deixo essa mensagem para vocês. Vamos deixar ser cuidados, né? Cuidado por pessoas, cuidado por Deus, cuidado porque isso é o que nos move hoje. Precisamos cuidar um dos outros. É a minha mensagem. Gente, por Coração favor. quentinho pro coração esquentinho. Nossa, né? Que esse coração permaneça quente por muito tempo. Pastora Alessandra, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela honra que você nos traz, assim, nas palavras, nessa doçura. Olha, é um conduzir maravilhoso. Deus abençoe sua vida, viu, Ale? Gente, olha, eu vou me despedindo daqui com o coração extremamente quente. Eu espero que o seu também tenha ficado. E que agora, nos nossos próximos episódios Entre Filhas, você já esteja aí, assim como eu, totalmente com a expectativa gerada no que a gente pode cada dia mais aprender, não só com pessoas, mas aprender com Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que você seja extremamente conduzida pelo Espírito Santo. Até logo, gente. Deus abençoe. Tchau.